Eu sou o Matheus Barbosa, sou pesquisador na USP, na PoliUSP, atualmente fazendo doutorado em Engenharia de Transportes e fazendo junto doutorado também na University of Twente, na Holanda. Atualmente estou por aqui, fazendo um ano fora, bolsista da FAPESP por aqui. E a gente fez recentemente, né, uma nota técnica sobre o plano diretor de Aracaju, que está em debate, nessa ideia, né, do Centro de Estudos da Metrópole de contribuir com esses debates urbanos. A gente conseguiu encaixar o debate de Aracaju e junto com a professora Mariana, né, minha orientadora, e um colega do nosso grupo, o Diego Tomaciello, a gente fez algumas críticas e sugestões ao que estava sendo proposto no plano diretor, né? O plano diretor ainda está em debate, então... E aí a análise que a gente fez, né? Somos da área de transporte, então a gente focou nessa área, mas a área de transporte ela é uma área que tem interseções diversas, assim, né? Então a gente olha para a sustentabilidade, para o desenvolvimento urbano, tem um grande peso, né, uma interseção grande com o transporte, então a gente foca a análise em transportes, mas olhando para o geral. Assim. Então a gente faz críticas desde o processo de como foi feita as audiências públicas, né, que foram limitadas por conta da pandemia, o que faz todo sentido, mas que foi bastante limitada. Então, a gente critica esse ponto, a participação online era difícil, um ponto que a gente destaca é que não tem um diagnóstico que precede o plano, então é um plano que quer chegar em algum lugar, mas a gente não sabe que lugar é esse, porque a gente não sabe o que a prefeitura enxerga como problemas a serem resolvidos, dado que não tem um diagnóstico. A gente levanta esse ponto de que o transporte público, né, ele é crucial para o funcionamento da cidade, né? É ele que tem a capacidade de levar muita gente e que, por isso, ele ordena o território da cidade. E aí, na proposta do plano diretor, né, o debate sobre transporte, ele parte de bons princípios. Então, ele reconhece a importância de do transporte urbano coletivo, de buscar o sustentável, mas quando ele vai descer nas propostas, isso some, assim. Então, não tem um debate de transporte coletivo como deveria estar presente, não são apresentados nenhum mapa sobre a rede de transporte público que é pensada para a cidade, e isso é feito para o viário da cidade, por exemplo. Então, a gente está pensando na estrutura para os carros, mas não está olhando para quem de fato estrutura a cidade, que é o transporte público coletivo. Então a gente faz essa crítica de que falta essa análise, faltam dados que a gente consiga debater isso, né? Então a nota traz alguns dados sobre transporte público coletivo, mas esses também foram difíceis de serem obtidos, né? Então a gente conseguiu dados que são disponibilizados pelo governo federal, são dados que foram liberados recentemente, que mostram um diagnóstico de várias cidades, e Aracaju era um valor próximo a 18 quilômetros de faixas com prioridade para o transporte público, que é muito pouco para cidades desse tamanho. Um ponto crítico, né, que está sendo debatido na cidade é a falta de uma licitação do sistema que opera, né? Então, ele é muito precário em termos contratuais, o que dificulta que o poder público consiga controlar de fato a operação, né? Então, dado que ele não é licitado, o poder de barganha do poder público ele fica prejudicado nesse equilíbrio com as empresas operadoras, né? Então, é muito frágil o controle do transporte público em Aracaju. E aí, passando um pouco para outras análises que a gente fez essa análise de transporte coletivo, né? Um pouco mais macro, assim, até pela ausência de dados. Essa é uma crítica geral, assim, né? O debate do plano diretor, para que a sociedade consiga participar, é necessário que haja um esforço de transparência para a gente conseguir dados e daí avaliar e ver propostas, pensando no diagnóstico.
mas os dados são muito difíceis de serem conseguidos em Aracaju, assim. Então, um exemplo, esses dados das rotas de ônibus, por exemplo, eles são bem picotados no site, então a gente não conseguiu trabalhar com eles. Na parte das ciclovias, a gente trabalha com dados que são colaborativos, de mapeamento colaborativo, porque o site da prefeitura, o último mapa é de 2016, assim, é um dado super desatualizado. E aí, para análise a pé, a gente fez uma análise mais sobre a proposta de desenvolvimento da cidade, né? A gente traz esse exemplo aqui do papel que como o loteamento é dado na cidade influencia para o transporte a pé, né? Então, nesse exemplo do Parque da Sementeira, que é um parque grande na cidade, a gente mostra que as quadras ao redor, elas são quadras muito estreitas e compridas, o que é muito ruim para quem se desloca a pé, né? Então, as pessoas que moram por trás dessas quadras precisam fazer um caminho muito grande para chegar no parque. E a gente destaca que isso aparece no plano, então é um bom ponto de limitar o tamanho desses novos lotes. Então, esse é um exemplo de proposta de análise que a gente fez. Para o transporte sobre cicloviário, né, a gente vale esse destaque de que a gente usa dados de um mapeamento colaborativo, dado que o dado público não está disponibilizado. Eu cheguei a pedir esses dados para a prefeitura, usando a LAI, e como resposta eu tive de que eles estavam atualizando os dados, né? Isso já faz bem um ano e ainda não tem esse dado, então é isso, né? Tem essa dificuldade de conseguir os dados que deveriam ser públicos, né? Obviamente. E aí a gente traz esse mapa, então, mostrando a infraestrutura cicloviária em vermelho, e nos tons de cinza são onde a população se concentra, então dá para ver que na zona sul da cidade, né, você tem essa baixa densidade, mas a gente está mostrando também a renda aí, né? Então os tons mais escuros são onde se concentra a população mais rica, e na região norte da cidade, né, dá para ver que você tem uma concentração da população mais pobre e você também tem grandes buracos na cobertura cicloviária, né? A gente destaca isso nesses mapas desse slide agora, em que a gente combina a variável renda, né, de classes baixa, média e alta, com a variável de raça, né, com a concentração da população branca ou negra na cidade. E aqui fica claro, né, que a gente tem um buraco nessa cobertura, a gente destaca isso, né, a importância de pensar o planejamento olhando para quem está nesse território, né, o território não é ocupado por pessoas todas iguais, né, é importante você destacar quem que mora nessa região, para quem que você está servindo quando você está pensando na infraestrutura naquela região. E esse é um ponto que a gente destaca, né, de todos os bairros de Aracaju, 5 não têm infraestrutura cicloviária, todos eles nessa zona norte, que tem uma grande concentração de população pobre e negra. Então, a gente claramente tem um problema aí de a infraestrutura não está servindo a essa população, que é quem mais precisa dessa cobertura na infraestrutura cicloviária. Nesse próximo slide, né, a gente passa, então, para uma análise, esse é um ponto que a gente bate bastante, de que o plano diretor proposto, quando ele olha para o transporte, ele está olhando muito pelo lado de tentar servir melhor as pessoas que já utilizam carro e moto, numa lógica reversa do que o planejamento define como certo e que é o que o próprio plano diretor propõe como objetivos do plano, né? Então, se você está querendo uma cidade mais sustentável, não faz sentido você estar construindo uma cidade em que as pessoas têm melhor condição de continuar andando mais de carro, enquanto a prioridade deveria ser para os pedestres, para os ciclistas e transporte coletivo. E aqui a gente traz esse ciclo, né, que é famoso no planejamento de transporte, de que partindo
esse desenvolvimento econômico leva a um aumento de renda e isso leva a um aumento na motorização, né? Que está associado ao espraiamento da cidade, né? As pessoas com carro, elas conseguem morar mais longe e isso gera todo um ciclo, né? Quando você tem esse crescimento na motorização, você leva mais congestionamento, né? Se tem mais carros, isso vai gerar, consequentemente, mais congestionamento. E aqui em vermelho é uma primeira intervenção, né? Em vermelho, nesse gráfico, são as intervenções do poder público para romper esse ciclo, e essa primeira intervenção é de pensar em restrições na motorização, né? De ruas só para pedestres, intervenções desse tipo. E esse aumento no congestionamento, voltando para o ciclo, né, ele prejudica o transporte público, dado que o ônibus também está nesse congestionamento. Então, aqui a importância de você ter corredores exclusivos para os ônibus. E aqui essa piora na operação aumenta os custos na operação do transporte público, né, dado que você vai precisar de mais ônibus para atender a mesma demanda, né? E daí isso aumenta a tarifa do transporte público, então daí o papel do subsídio, né, para que a tarifa não suba, e que é isso, né, se você tem a tarifa subindo, você vai acabar diminuindo a demanda do transporte público, dado que vai ser mais caro e as pessoas vão buscar outras alternativas, incluindo um aumento da motorização, né? As pessoas podem passar a utilizar motos, como é muito comum nas metrópoles brasileiras atualmente. E essa diminuição da demanda tem também um papel, ele também atrapalha o transporte público, ele volta, né, com uma redução da frequência, né? Dado que a demanda é menor, você consegue com menos ônibus atender mais essa demanda, e daí você tem uma queda na qualidade do transporte público, né? Então é isso, a gente tem todo esse cenário de a motorização, ela leva a uma decadência do transporte público, que aumenta a motorização, e esse ciclo precisa ser interrompido. Esse é o papel do poder público no planejamento de transporte, né? Intervir para que aquele objetivo de uma cidade mais sustentável, uma cidade mais justa e que as pessoas consigam acessar a cidade, ela depende de intervenções de transporte público. A gente destaca isso, falando em restrições, em corredores, subsídios para o transporte público. E nada disso aparece no plano. Essa é uma crítica que a gente faz e a gente destaca, né, de por que o transporte individual motorizado, né, o carro, ele não deve ser incentivado. Então a gente mostra como é que isso vem evoluindo, né? Então esse ciclo vicioso ele vem acontecendo. Então a gente traz essa informação para as capitais do Nordeste. Nos últimos anos a gente tem esse crescimento no número de automóveis por habitantes e destaca que Aracaju está no topo desse ranking, né? Então Aracaju tem essa situação mais crítica de ter uma taxa de motorização mais alta, né? Então isso, claro, precisa de um esforço maior. E isso vale também para motocicletas, também tem essa taxa crescente, aqui em Aracaju já está no meio do ranking. E a gente traz que o estacionamento ele tem um grande papel no rompimento daquele ciclo que a gente mostrou, né? O estacionamento ele serve para que você dê ao motorista o custo que ele gera para a sociedade, né? Com engarrafamentos, com poluição, com acidentes de trânsito. Então, todos esses custos, o estacionamento ele serve tanto para internalizar como uma ferramenta de controle de como que a sua demanda se distribui entre transporte público e privado. E daí, esse dado do WRI, né, ele trouxe as tarifas de estacionamento rotativo na cidade comparado com as tarifas de ônibus, né? E Aracaju, dentre as cidades que cobram o estacionamento rotativo, ele tem um valor mais baixo aqui, né, junto com Goiânia. Então esse é um dos pontos que a gente destaca aqui. Precisa se pensar no estacionamento como uma ferramenta na gestão da sua demanda de viagem.
ao contrário do que aparece no plano. O plano proposto pela prefeitura atual, ele olha com o estacionamento como algo que é isso. Quanto mais estacionamento, melhor para as pessoas terem mais opção, mas isso esquece de que a gente não quer mais pessoas andando de carro, dado todo o ciclo e dado todos os custos que isso traz para a sociedade. Então tem propostas de tipo criar estacionamento mais no centro, criar edifício garagem no centro, e isso é totalmente oposto do que a gente defende quando a gente está olhando para uma mobilidade sustentável. E aqui a gente traz uma análise também dos dados de mortes no trânsito, né? Isso é um ponto crítico e que a gente muitas vezes negligencia como se fossem meros acidentes, né? Mas e se esconde de que o poder público deve intervir para que isso não ocorra, né? Não é uma coisa que foi uma causalidade, não. Isso, na verdade, é fruto de uma política pública errada que permite altas velocidades onde não deveria, o que não preserva entornos de escolas, e isso traz um custo muito grande para a sociedade. Os hospitais de trauma são absolutamente lotados com mortes no trânsito, o que deveria ser evitado. Nos últimos anos, a gente vem numa redução, como esse gráfico mostra, mas ainda em patamares muito além de aceitáveis, né? Então, a gente tem esse nível muito alto de mortes. Aracaju é a segunda nesse ranking, né? Então tem muito a melhorar. E a gente destaca esse ponto de que quando a gente está olhando para o transporte, o principal que o plano deveria abordar quando ele trata do viário da cidade é sobre como a gente quer mudar esse cenário, né? Não é para o plano estar propondo uma expansão desse cenário que já tem todos esses impactos que a gente destaca. Então, o plano deveria focar nisso, né? Como que a gente reverte essa tendência que a gente tem. E aqui essa é uma análise para Aracaju por modos em que a gente separa, né? Então, no topo a gente tem esse problema nacional de que os motociclistas eles se acidentam muito da natureza, a velocidade com que eles andam e a natureza do próprio veículo. Mas quando a gente quebra por categoria, um ponto que a gente destaca é que a tendência de redução ela não aparece para os ciclistas, né? Então, isso é um ponto de atenção, assim, de que a gente precisa pensar em políticas específicas de cuidado com os ciclistas, até porque é algo que a gente quer incentivar, né? Então, isso acaba sendo uma restrição para que novas pessoas adotem esse modo que a gente quer. Feito todo esse apanhado geral do papel do transporte, de como deve ser olhado, a gente traz recomendações finais para o plano diretor, né? A gente, claro, ao longo do texto destaca alguns, mas como principais revisar o papel do sistema viário de estacionamentos, né? A gente está falando de uma mobilidade mais sustentável, mas o plano está propondo o inverso disso, né? Então a gente deve olhar para políticas que busquem reduzir esses custos de modo a aprofundar a questão da segurança viária também junto disso. A gente propõe que sejam tratados separadamente os sistemas de transporte público, transporte a pé e transporte cicloviário, porque no plano que foi apresentado isso está tudo junto e na prática a gente está olhando apenas para o transporte de carro. Assim. Então, apesar de os objetivos falarem incentivar o transporte cicloviário, incentivar o transporte a pé, isso não aparece no plano, então a gente propõe essa separação até para ficar claro o que a gente está querendo em cada um desses. A gente propõe que sejam incorporadas essas análises de desigualdade nos instrumentos, né? Então, olhar quem de fato está sendo impactado, qual grupo que está sendo, não pensar como se fosse um bem comum para a cidade, mas não, né? Olhar quem que de fato está naquela região que está sendo proposto alguma coisa. E o transporte público a gente destaca, né, que o transporte público tem esse papel de estruturar a cidade e que falta incorporar regras no zoneamento que busquem incentivar o adensamento em torno desses eixos de transporte público, né?
dada essa natureza do transporte público, é natural que a gente busque que o crescimento da cidade se dê em torno desses eixos, dado que eles ofertam isso para a cidade, mas isso não aparece no plano. Então, essa é uma sugestão que a gente traz de que Aracaju pode aproveitar esse potencial do transporte público para o crescimento da cidade.